Boa noite. Sejam bem-vindos a esta primeira hora do conto da nossa paróquia de São Romão de Vermelho. Esperamos e desejamos que esta iniciativa seja um momento agradável do vosso serão e vos leve serenidade e vontade de saber mais sobre a Bíblia, o livro mais lido do mundo. Para nós cristãos, não é apenas um livro, mas o livro. É a palavra que Deus nos transmite através da inspiração divina dos que a escreveram. Pois bem, ao longo da vida vamos ouvindo muitas histórias. Umas verdadeiras, outras falsas, outras com um fundo de verdade, mas um tanto fantasiadas. Enfim, o que é certo é que, com todas elas, vamos aprendendo e refletindo. Ora, estando nós em pleno tempo pascal, os Atos dos Apóstolos, um dos livros da Bíblia inserido no Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos, dizia eu, são leitura obrigatória. Há dias, ao ouvir na missa a leitura do início do capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos, recordou-me uma dessas histórias que a minha mãe contava muitas vezes. Mas, para nos situarmos melhor, vou ler a passagem a que me refiro. Vou ler então o início do capítulo 3, os versículos 1 a 10 dos Atos dos Apóstolos. Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde, quando viram trazer um homem coxo de nascença. Costumavam colocá-lo todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Quando viu Pedro e João a entrar no templo, o homem pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para o homem. E Pedro disse: "Olha para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho vou dar-te. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Depois, Pedro pegou na mão direita do homem e ajudou-o a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. Todos viram o homem a andar e a louvar a Deus. Reconheceram que era ele que pedia esmola à porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que lhe havia acontecido. Então, a propósito desta passagem, contava à minha mãe que quando no século XVII, mais propriamente em 1626, se inaugurou a Catedral de São Pedro, em Roma, o Papa Urbano VIII, que era o pontífice daquela altura, levou lá um santo sacerdote, que era muito conhecido na época e que ele muito estimava e considerava, para lhe mostrar toda a grandeza e opulência daquela construção. Quando chegaram à praça, o Papa diz ao santo: "Agora Pedro já não pode dizer não tenho ouro nem prata." "Pois não", responde o santo, "mas também já não consegue dizer levanta-te e anda." Como é atual esta história? A riqueza e a ostentação continuam a ser uma obsessão de muita gente. Felizmente, hoje temos na Cátedra de Pedro um Papa que não se preocupa em acumular ouro e prata, mas que reparte. E permanentemente nos aponta o caminho para o cuidado e a proximidade com o outro. Aliás, no número 33 da encíclica Fratelli Tutti, a última que o Papa escreveu, diz-nos Francisco: "Alimentamo-nos com sonhos de esplendor e grandeza e acabamos por comer distração, fechamento e solidão. Empanturramo-nos de conexões e perdemos o gosto da fraternidade." E diz ainda: "A tribulação, a incerteza, o medo e a consciência
dos próprios limites que a pandemia despertou, fazem ressoar o apelo a repensar os nossos estilos de vida, as nossas relações, a organização das nossas sociedades e, sobretudo, o sentido da nossa existência. Sim, o que faço eu da minha vida? A vida que Deus me concedeu. Como seria bom que, principalmente por força desta terrível pandemia, conseguíssemos, tal como Pedro e João, estar atentos aos desvalidos que estão à nossa volta, olhá-los fixamente, dar o que temos, nem que seja a nossa mão, o nosso sorriso, o nosso olhar, a nossa atenção, e partilhar, repartir aquilo que Deus nos concede em cada dia. Só possuímos de verdade aquilo que damos. Ouro e prata são corruptíveis, só o amor permanece, porque ouro e prata não salvam, mas Cristo sim.